Fala meu nobre, fala minha nobre, saudações alvinegras e o Estrela chegando aí para mais um vídeo da Com Fogo, um pós-jogo aí entre Vasco 1, Botafogo 1, válido pela primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil de 2025. O que falar desse jogo, né, gente? O que falar desse jogo? Eu acho que é chover no molhado. Eu fiz uma live ontem pré-jogo, na segunda fiz uma outra live e coloquei ontem aqui a minha opinião sobre o jogo, e tudo que eu falei acabou acontecendo, né? Tudo que eu falei acabou acontecendo. Eu sabia que ele ia colocar um time no 4-2-4, eu sabia que ele ia fazer isso, e ele ia cometer um erro gravíssimo, e ele conseguiu cometer mais uma vez um erro gravíssimo. Gente, a gente tem que chegar à conclusão, a gente tem que ter a sabedoria, não é criticar por criticar, né? Não é criticar por criticar. Mas, cara, o David Ancelotti é muito fraco tecnicamente, é um treinador que não é um treinador ainda, é um auxiliar técnico que está começando agora, então ele não tem visão, ele não tem absolutamente nada no jogo, ele não consegue enxergar o adversário, que nem eu falei ontem aqui do adversário, como queria jogar, a forma que iria jogar, e quer dizer, era melhor ele ter me chamado para mim falar para ele sobre o Vasco, que talvez eu falasse para ele melhor que ele pensa. Muito limitado tecnicamente, treinador, não tem visões diferentes do jogo, não tem convicções, não tem coerência, principalmente coerência, tá? Principalmente coerência ele não tem. Um jogo que a gente começou meio que lá atrás, novamente, depois a gente teve duas espetadas pelo lado esquerdo, somente foi isso durante o jogo todinho. Uma, o Cabral cabeceou, pegou na casquinha da testa dele e a bola foi para fora. Na segunda ele acertou em cheio e como centroavante fez um belo gol de cabeça abrindo o placar. Aí o que você espera? O treinador vai mandar o time se recompor, vai tumultuar o meio campo ali para que não deixe o time dos caras jogar. O que eles fazem? Deixa o Coutinho o tempo todo. Coutinho é um jogador, ex-jogador em atividade. A única coisa que ele pode fazer é fazer o que ele fez, bater uma falta, tentar dar um brilho, enfiar uma bola, entendeu? Dar um chute pro gol de fora da área. É a única coisa que ele pode fazer, absolutamente mais nada. E aí ele conseguiu cometer o erro gravíssimo de jogar novamente no 4-2-4. E com isso, senhor Marlon Freitas e o senhor Danilo não fizeram absolutamente nada no jogo. Absolutamente nada no jogo. Depois do gol, o Botafogo não fez absolutamente mais nada. O time ficou meio atordoado e com isso o treinador não tem visão de jogo, fica com a mão no bolso o tempo todo, não cobra, não briga, só falta para mandar marcar lá em cima. Aí você manda marcar lá em cima, marca dois, os outros dois não marcam, aí os caras passam e vem com a bola. E o Marlon Freitas vai caindo para dentro da área, do jeito que acabou saindo o gol deles aí de cruzamento, do jeito que eu falei, que eles iam viver de cruzamento do Paulo Henrique ou de algum cruzamento de falta dentro da área. Eu falei aqui que era a única forma deles fazerem gol, era a única forma. E aí você vai com 11 jogadores para dentro da sua área, 11 jogadores dentro da sua área, lembrando o gol que a gente tomou com a LDU, tinha 9, contando com o nosso goleiro, 9 dentro da área. Nós tomamos o gol. E mais uma vez, tomamos um gol patético, onde o John sai mal e o Marlon Freitas não pega na bola e o Alex Telles não sei onde ele estava. E no cruzamento do Nuno Moreira também não tinha ninguém na sobra da bola do lado direito. Aí eu fico fazendo uma pergunta para você. O que o Vitinho está fazendo dentro da área? O que ele tem que fazer? Ele tem que ficar ou no primeiro pau ou ficar lá do lado direito numa possível sobra de uma bola. E o Alex Telles? A mesma coisa. Então os caras não marcam o jogador, eles ficam olhando para a bola. Todos eles ficam olhando para a bola, entendeu? E aí, cara, você olha para o banco de reserva, você vê que é um treinador que não tem poder de reação, não tem poder de botar o time para jogar para frente, continua na mesma mesmice, você levando sufoco de time fraco que nem o Vasco. Gente, o Vasco está com 19 pontos, a mesma pontuação do Vitória, que está na zona do rebaixamento. É um time que está com pontuação de rebaixado. Neste exato momento, está com pontuação de rebaixado. Rebaixado. O Diniz, nos últimos 34 jogos pelo Campeonato Brasileiro, que ele pegou um pedacinho do Fluminense, um pouquinho do Cruzeiro e agora do Vasco, ele ganhou somente 6 jogos. Dos 34, ele só ganhou 6. Entendeu? Então, assim, o Vasco não ganha um jogo, eu acho que tem 6 jogos que o Vasco não ganha um jogo. Nem dentro de São Januário.
entendeu? Então, assim, aí tu vai pro segundo tempo, aí tu pensa assim, pô, ele vai modificar, né? Porque ele não tá tendo coerência. Porque no jogo passado, contra a LDU e contra o Juventude, ele colocou o Jefinho para jogar. Aí tu pensa assim, vai tirar o Arthur, que não fez nada, menos um jogador em campo, jogador extremamente nulo, que pega na bola, volta para trás, não faz absolutamente nada. O Arthur, ele atrapalha o time do Botafogo, ele atrasa o nosso ataque. Ele só sabe fazer a mesma jogada de sempre, a mesma jogada. Jogador extremamente irritante. Aí você pensa, ele vai trocar, ele vai botar o Jefinho, né? Vai botar o Jefinho. Aí quando você vai ver as substituições que ele vai fazer, né? Aí ele coloca Matheus Martins para jogar, Matheus Martins, e coloca novamente o Savarino para jogar. Matheus Martins fez o que até agora nesses jogos do Botafogo? O quê? O que ele fez mais que o Jefinho que jogou aquele jogo? E olha que eu não sou fã do Jefinho não, tá? Não sou fã de Jefinho não, tá? Entendeu? Então assim, fica difícil, cara, acreditar que alguma coisa boa vai acontecer esse ano. Uma comissão técnica amadora, cabaça, ao meu ver, não consegue enxergar nada. E um detalhe gravíssimo por parte dele, ele mexeu, botou Savarino e Matheus Martins e 5 minutos depois ele coloca Newton e Alain. Assim, então você em menos de 10 minutos, você coloca 4 jogadores frios dentro de campo. 4 jogadores frios dentro de campo. Então, assim, será que ele não viu será que ele não viu desde o começo do primeiro tempo que o Marlon Freitas e também o Danilo não estavam jogando absolutamente nada no jogo? Ele não enxergou? Ele não enxergou que o Arthur não fez absolutamente nada no jogo? Não viu? Não fez isso? O treinador apático. E o time é um time apático, frio, sem vontade, perdeu todas as divididas. Quantas bolas de saída de bola errou? Quase que entrega a rapadura ali com a saída do John várias vezes ali, entendeu? Cara, e o único jogador que estava sem jogar, parado, sem jogar, só fazendo tratamento para voltar, foi o melhor em campo, que é o Pantaleão. Olha a disposição do Pantaleão, olha a vontade do Pantaleão. Pega um outro jogador hoje, vê se teve algum que jogou igual o Pantaleão. Então, assim, parece que você olha para os jogadores, o DNA é um DNA de time sofrido, frio, triste, sem vontade, sem disposição. É esses caras que falaram que vão dar a vida para ganhar a Copa do Brasil. Gente, se hoje o jogo fosse contra o Cruzeiro hoje, ou contra o Bahia, a gente tinha perdido o jogo. A gente tinha perdido o jogo. É que o time do Vasco é horroroso, é limitadíssimo. Horroroso, limitadíssimo o time do Vasco. Entendeu? Então, eu não tenho muita certeza que nós vamos vencer o Vasco lá no Newton Santos, não. Porque a gente não conseguiu vencer o fraquíssimo Vitória, que tomou de 8, não vencemos o Corinthians, não vencemos o São Paulo, não vencemos o Cruzeiro, não vencemos o Palmeiras, a gente não venceu. Só no Campeonato Brasileiro são esses 5 jogos, a gente não venceu ninguém desses 5 aí, entendeu? E eu não vejo capacidade técnica nesse treinador de fazer algum tipo de mudança. Ele não tem coerência nenhuma, zero a coerência dele. No jogo passado jogou Jefinho, hoje não jogou. Entrou Santi Rodrigues, hoje não jogou. Jogou o Joaquim Correia, hoje também não jogou. Assim, qual é a coerência desse treinador que a gente vê? Qual é a coerência que a gente vê dele? Nenhuma coerência, zero coerência. Então, a gente pode ganhar alguns jogos? Podemos. No talento de algum jogador, na individualidade, que nem foi um ótimo lançamento do Alex Telles na cabeça do Arthur. Agora, me diga qual a jogada que teve, uma jogada que você viu que foi jogada ensaiada, alguma jogada que teve ultrapassagem, que foi na linha de fundo, alguma coisa nesse sentido. Diga para mim qual foi o chute de fora da área que a gente deu, qual foi a defesa difícil que o Léo Jardim fez, qual foi a defesa fácil que o Léo Jardim fez, qual foi? Não tem, cara, não tem. Então é um treinador extremamente limitado, e essa foi a aposta que eles fizeram, e a aposta vai acabar custando caro, entendeu? A gente pode até passar pelo Vasco, vamos dizer que a gente passa pelo Vasco, mas sinceramente, se a gente pegar aí o Bahia na semifinal e pegar um Cruzeiro, por exemplo, que deve ser Cruzeiro e Corinthians aí na semifinal, vai ser muito difícil a gente ganhar do Cruzeiro, muito, porque o Cruzeiro é um melhor time que a gente, não, porque o Cruzeiro tem uma forma de jogar, tem um esquema de jogo de jogar, tem jogadores comprometidos, jogadores que jogam com disposição. O nosso time é um bando dentro de campo. É um bando dentro de campo. A gente vê o Montoro sair vermelho do campo porque corre de forma errada,
porque está jogando na forma errada, porque está sendo escalado da forma errada. Vários jogadores não estão produzindo, às vezes, nada, estão jogando da forma errada. Olha o Danilo hoje, o que o Danilo fez hoje no jogo. O que o Danilo acertou no jogo hoje. O que o Marlon Freitas acertou no jogo hoje. Entendeu? Então, é muito difícil, tá? Eu só hoje deixo aí de fora o Pantaleão. Só o Pantaleão, o Arthur Cabral pela disposição, vontade, determinação, e um pouquinho do Montoro, que é um jogador que tenta fazer alguma coisa, mesmo sendo colocado na posição que não deveria, já que ele não é ponta esquerda. E eu acho que esse italianozinho aí deveria aprender um pouquinho mais de futebol, ou estudar um pouquinho mais de futebol brasileiro. E caiu de paraquedas aí. Eu acho muito difícil com esse rapaz aí a gente conseguir alguma coisa em 2025. Talvez a gente possa ganhar alguns jogos no talento individual de algum jogador que a gente tem aí, que são jogadores que têm capacidade para fazer uma jogada, alguma coisa assim, né? Agora você vê, no segundo tempo não fizemos absolutamente mais nada também. O Léo Jardim não fez uma defesa. Difícil, muito complicado. Só para terminar aqui um pequeno detalhe, o absurdo da gente jogar no estádio do Vasco e você vê a torcida do Botafogo ficar lá naquele canto lá, metade da metade do espaço. Metade da metade do espaço. Eu espero que se o Otário Arruda, que está calça apertada, que ele possa enxergar isso que aconteceu hoje lá em São Januário, entendeu? A torcida do Botafogo não conseguia nem assistir o jogo no segundo tempo quando atacava para o lado direito, porque botaram um monte de tapume ali. Aquilo parecia ali que estava ali um monte, nem boi fica daquele jeito ali, entendeu? Isso não é futebol profissional. Isso não é futebol profissional. Que o seu Otário Arruda enxergue o que aconteceu e que ele faça a mesma coisa no estádio Newton Santos. Coloque de um lado e eles disseram que deram 1.000 ingressos. Duvido que tinha 1.000 torcedores ali do Botafogo. Então dá 1.000 ingressos, coloque o tapume e bote ele para os cantos, para ficar no canto ali. Beleza? Eu espero que o seu Otário Arruda, que é o responsável aí, não venha com esse papo de cor, irmão. Beleza? Forte abraço, fica com Deus aí e vamos nessa.